uma alegria imensa estar com vocês aqui, esse domingo muito especial, Dia dos Namorados. Minha eterna namorada, te amo, gata. Cadê os solteiros que não estão namorando? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, solteiro que está namorando, tem que levantar a mão bem alto para ser visto, gente. Quem não é visto não é lembrado. Há uma esperança, queridos. Agora, aqueles que podem aproveitar de uma forma plena esse dia. Os que são casados, levanta a mão. Isso aí, queridos. Hoje é um dia muito especial. Aos que estão se preparando para casar, também é um dia especial. Mas que estão casados, eita glória. Queridos, é uma alegria. E hoje também, amados, é um dia muito especial, porque todo segundo domingo de maio é o dia das... Gente, coitadas das mães que estão aqui. Todo segundo domingo de maio é o dia das mães. O segundo domingo de agosto é dia dos pais. E, se você não sabe, o segundo domingo de junho é comemorado por grandes denominações como o Dia do Pastor. E eu queria pedir vocês aplaudir, em especial aos pastores da Light, mas ao pastor Mateus e pastora Dani, pastores sêniores da nossa casa, da Light. Glória a Deus, porque pelos pastores da Light, em muito especial, pastor Mateus, pastora Dani, nossos pais espirituais e pastores com tanta excelência, com tanta paixão por Jesus, que nos inspiram tanto. Amo vocês e sou muito inspirado por vocês. E, queridos, deixa eu contar, vou contar, tá, pastor? Eu descobri que o segundo domingo de junho é o dia do pastor há um tempo, há alguns anos já, e teve um em especial, há 6 anos atrás, que eu organizei um momento a gente comemorar o dia do pastor com o pastor. Organizei ir para casa da pastora Clauzi, comer uma pizza com todos os supervisores, foi algo, acredito que foi bem legal. Eu não fui. Sabe por quê, queridos? No dia do pastor, sabe qual o presente que eu dei para o pastor Mateus? Confessar em público. Eu bati no carro dele. Eu praticamente arranquei o para-choque traseiro do carro dele. No dia do pastor, saindo daqui, eu fiquei olhando para Cristiano Machado, fiquei olhando demais, vi que estava livre, acelerei com tudo. Mas o pastor Mateus estava me esperando. E aí foi meu presente para ele, um para-choque novo no carro dele. Mas, graças a Deus, foi só o primeiro, depois a gente foi melhorando, né, amado? Hoje em dia, quando a gente sai junto, eu falo, deixa eu ir na frente, pastor. É melhor evitar, né, gente? Mas, queridos, é bênção demais. É um dia de muita gratidão, de muita alegria, porque como é um privilégio sermos pastoreados pelo pastor Mateus, pela pastora Dani, com pastores sêniores da Light. É um casal que nos inspira muito. E, queridos, essa semana também é uma semana de lembranças, de memórias. O Senhor ainda está transformando a dor em saudade. Nessa quinta-feira, fez 1 ano do falecimento da pastora Clauzi. E ainda dói muito no coração, mas a cada dia o Senhor tem transformando a dor em saudade e também em uma oportunidade para honrar esse legado, essa memória que tanto a pastora Clauzi e o pastor Clemente tantos abençoaram. E em uma forma de homenagear a pastora Clauzi, nós também colocamos no YouTube a última mensagem dela ministrada no Terça Light Mulheres, Mulheres Empoderadas. Se você ainda não viu, vale a pena você entrar no nosso canal do YouTube, no light.igreja lá no YouTube, e você poder ser edificado por essa palavra tão poderosa. E, queridos, pela graça, não por mim, hoje eu quero também estar compartilhando algo com vocês, uma palavra que eu acredito que é de prevenção, é uma palavra de alerta para nós, para os dias em que vivemos, para que possamos a cada dia estar mais conectados com Deus, com a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês sobre respostas, né? Em todas as fases das nossas vidas, em todos os momentos, somos provados, testados, para que possamos avançar. Seja de forma natural, como aprender, quando a criança nasce, depois aprender a andar, a falar, a se socializar, a desenvolver o cognitivo, depois o amadurecimento, se tornar responsável, maduro,
como também em fases profissionais, relacionamentos, emoções, lutas pessoais e principalmente na vida espiritual. Em todos os momentos nós somos desafiados, somos testados, e para que possamos avançar fase após fase da vida, é necessário dar respostas. E não é só dar as respostas, mas sim dar a resposta correta. Então, queridos, em todas as ocasiões das nossas vidas, praticamente, podemos dizer assim, podemos nos deparar com situações que vão exigir de nós respostas. Mas se nós não demos a resposta adequada, o que acontece? Simplesmente nós não avançamos para a próxima etapa. Então, se uma criança não consegue desenvolver o cognitivo dela, ela fica parada ali, falando de uma forma natural. Se uma pessoa não consegue desenvolver a parte educacional dela, de escola, de aprendizado, ela fica travada ali. Se um adulto não amadurece, ele fica travado ali. Às vezes, nós vemos adolescentes de 30, 40 anos. Acontece. Por quê? A pessoa continua ali, mamãe que sabe colocar comida para mim. Eu gosto com 3,4 colheres de arroz e 2,5 conchas em cima do feijão. Então, eu só consigo comer a comida que a mamãe coloca. E a pessoa sempre vai estar procurando em um relacionamento quem? A mamãe. E aí a pessoa não amadurece. A pessoa chega no trabalho, é pressionada, é desafiada. Ela fala assim, não, mamãe nunca me desafiou assim. E aí se torna o quê? Pessoas que vão estar paralisadas, não vão avançar para a próxima etapa. Assim também na fé, pessoas que não amadurecem, não desenvolvem na fé, vão estar paralisadas porque não estão dando a resposta correta, a resposta adequada. E isso é muito importante trazer para o nosso coração, porque muito mais importante do que ser testado é ser aprovado. Então, queridos, eu quero falar um pouco sobre isso hoje, porque a vida com Jesus é maravilhosa, mas haverão momentos de lutas, provações, desafios, e o mais importante em todos os momentos é a resposta adequada que vamos dar, a reação correta, o posicionamento correto. E como saber qual a resposta correta, qual a postura correta, a resposta adequada? Olha, nesse livro, queridos, a palavra de Deus é o nosso manual. Eu fico pensando, eu trabalho com projetos elétricos industriais, de automação industrial, e às vezes eu me deparo com uma situação muito desafiadora, muito nova, porque a tecnologia, cada dia, ela está dando avanços absurdos. Então, uma solução técnica que foi usada há 5 anos atrás, talvez não serve mais. E como que eu posso descobrir se a solução técnica que eu estou usando no meu projeto, ela ainda está atual? Eu tenho que entrar em contato com o fabricante daquele produto que eu vou usar, e eu tenho que ler o manual. Após eu ler o manual, o datasheet, que nós chamamos de forma técnica, eu consigo entender se aquela solução vai funcionar e por quanto tempo ela vai funcionar. E, queridos, não faz sentido eu tentar resolver um problema técnico se eu não consultar o manual do fabricante daquele desafio, daquele produto. Se eu olhar do outro fabricante, não vai funcionar. Eu tenho que olhar o do fabricante e o manual dele. Eu não posso simplesmente achar. Na engenharia, o meu gestor ele fala muito sempre sobre Lucas, na engenharia não existe eu acho. É uma ciência exata. Eu tenho que pegar o manual e pronto. E eu creio que na vida humana, não dá para também eu colocar muito eu acho. Não faz sentido eu ficar com acho se eu tenho o manual, o datasheet do meu fabricante, do nosso Criador, do nosso Pai, Deus. Se Deus ele criou um manual para que eu e você possamos consultar em todas as situações. Então, para saber qual a resposta correta, para saber como agir, como se posicionar, esse livro, ele é atemporal. Esse livro, ele contém todas as respostas, todos os segredos para mim e para você. Então, tudo o que você procura, todas as respostas que você necessita, vão estar nesse livro. Esse livro, ele contém todas as respostas, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena em Deus. E podemos aprender desse livro, de Gênesis a Apocalipse. E eu quero trazer hoje sobre o Evangelho, aprender com o maior exemplo para nós, a nossa maior referência de vida, Jesus Cristo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 a 11, vemos Jesus dando a resposta adequada, a resposta correta. Mateus capítulo 4, verso do 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e lhe mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhes: tudo isto darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Queridos, aqui nós vemos o Senhor Jesus sendo tentado pelo diabo. É muito importante deixar claro que o Senhor nos prova, e o diabo ele sempre vai tentar. E aqui, há alguns pontos que são importantes destacar. Primeiro, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E essa passagem, ela está nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E aqui nós podemos observar algumas situações que Jesus sendo desafiado, em cada situação ele tendo êxito. Por quê? Porque ele respondia de forma adequada. E essas tentações não são somente para Jesus, porque Jesus ele veio para a terra, passou como um homem. Jesus ele tinha corpo, alma e espírito. A Bíblia mostra que Jesus estava com fome. A Bíblia mostra que Jesus chorou. A Bíblia mostra que Jesus se irou. A Bíblia mostra Jesus sendo um ser humano e sendo perfeito por ser Deus, mas mostra que ele passando por aflições como nós passamos. E eu creio que essa passagem ela está nos 3 evangelhos, porque é algo importante que o Senhor quer trazer para nós. São tentações que não estão somente para Jesus, mas para nós, que nós sofremos praticamente diariamente essas tentações do diabo. E essas tentações, queridos, elas não mostram, porque a Bíblia fala em 1 Pedro 5,8, que o diabo, nós não sejamos sóbrios e que estamos em vigia, porque o diabo, o nosso inimigo, anda ao redor como um leão, tentando e procurando a quem possa devorar. Então, é muito importante, em meio a tentações, dar a resposta adequada. Por isso que eu quero dizer que essa palavra, primeiramente, ela é de prevenção. Mas, se por algum motivo você se deixou levar para uma tentação, eu quero dizer que também é uma palavra para arrependimento, quebrantamento, e para um renovo, para uma restauração, para que você possa viver um novo tempo em Deus. Mas é uma palavra para os dias de hoje, para que eu e você possamos estar alerta, como Pedro disse, vigiando, atento, porque o diabo ele vai sempre estar à nossa volta. E eu não sei se aconteceu com você. Você já passou por uma situação de você começar o seu dia da melhor forma possível, num devocional maravilhoso. A presença de Deus entrando no seu quarto, na sua sala, onde você faz o devocional, você sendo cheio de Deus. E logo em seguida, o seu dia começando, um trovão, começa tudo mudando, já te assustando, pegando você de jeito, desprevenido, e começa a ser uma luta só. Já aconteceu com você, ou é só comigo? Ou pior, você está, sabe, naquela fase tão intensa, tão buscando a Deus, uma temporada maravilhosa, você está intenso, jejuando, orando, buscando, lendo a palavra, meditando, tendo cada revelação, cada coisa poderosa. E quanto mais você está buscando, mais difíceis as coisas vão ficando. Já aconteceu. Já aconteceu de você estar igual aquela série que não está na Netflix, mas está na Bíblia, Gênesis, lá na temporada, 4ª temporada, no capítulo 39, José, aquele come bonito, vendido pelos irmãos, um cara certinho, bonitinho, sabe, temente a Deus, é vendido pelos irmãos, e ele continua sendo pleno, ele continua tendo caráter, sendo íntegro, buscando a Deus, e de repente ele é difamado, acusado de estupro, ele vai preso, na prisão ele faz tudo certo, e ele é esquecido na prisão. Às vezes parece que a gente está fazendo um remake de José, está lá passando por momentos de dificuldade, lutas, de provas. José foi tentado porque quando ele foi atraído como o pastor Matheus já trouxe esse nome, pela Patifa, José foi tentado com aquela mulher, mas ele correu, ele não se deixou levar, teve a resposta adequada. E às vezes nos encontramos assim. Eu mesmo confesso para vocês que essa semana, após preparar essa mensagem, eu tive um momento
muito bom, muito profundo com o Senhor, quando estava preparando essa mensagem. Eu mal acabei de terminar meu tempo com Deus ali, e o meu telefone começou um bombardeio, pressões de todos os lados, ataques de todos os lados, sabe, tentações, lutas, pressões, e isso é mais comum do que nós pensamos. E o grande desafio é a forma correta como se responder. Isso não acontece só com você ou só comigo. Nesse mesmo texto, nós estamos lendo Mateus 4, quando nós voltamos uma página da Bíblia, em Mateus 3, 16, 17, olha o que acontece com Jesus. A Bíblia mostra Jesus sendo tentado. Nós lemos um momento difícil, desafiador, Jesus com fome, o diabo tentando, fazendo proposta, mas em Mateus 3, 16, 17, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Olha que coisa poderosa. E então a voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Queridos, olha que coisa poderosa. Veja que momentos antes de Jesus ser tentado, de ele passar uma luta, uma batalha no deserto, o céu se abre, ele é reconhecido publicamente como filho, mas não só filho, filho amado, mas não só filho amado, mas também um filho amado a quem Deus tem achado prazer, tem agradado ao Pai. Ele é reconhecido publicamente como filho amado a quem o Pai tem se agradado dele. E nos versos depois ele entra numa batalha, e nessa batalha o que o diabo o tempo todo ele tenta fazer? Ele tenta roubar aquilo que Deus deu a ele, a afirmação de quem ele era e o resultado de qual ele estava conquistando. O diabo sempre vai tentar roubar de nós quem nós somos em Deus e os frutos que nós estamos dando para Deus. Porque Deus ele se preocupa com a nossa identidade, se preocupa com a nossa frutificação. Prova disso a palavra poderosa que o pastor Mateus ministrou na semana passada: a quem mais é dado. Fugiu agora o título, perdão. A quem mais tem, mais será dado. A quem tem, mais será dado. E aí, então, o Senhor ele preocupa com a nossa frutificação, com os nossos resultados. E o diabo ele vai tentar nos roubar, primeiramente, quem nós somos. Todos nós somos filhos amados. Todos que tiveram uma experiência com Jesus como único Senhor e Salvador, por fé e pela graça do sangue de Jesus derramado na cruz, nos tornamos filhos de Deus. E o diabo ele sempre vai querer falar assim: mas você é filho de Deus mesmo? Você é filho amado? E ele vai sempre tentar roubar aquilo que você tem frutificado, aquilo que você tem dado êxito. Por isso fique atento. Fique atento a isso. Outro ponto importante, que é importante nós entendermos, trazemos para o nosso coração, é que as provações, o tempo do deserto, eles são pontos importantíssimos na vida do cristão, pois é através delas que somos conectados ao amadurecimento, ao sobrenatural e ao extraordinário, ao destino que Deus tem para nós. Então, eu quero destacar algumas coisas aqui antes de entrar sobre as tentações que Jesus sofreu ali no deserto. Alguns pontos que eu acho que é importante, que eu acredito ser importante para nós, é que o deserto e as lutas, nós temos a oportunidade de descobrir que é um momento de reflexão. É um momento de encontrar socorro vertical, de encontrar um socorro de Deus, um memorial de fé. Momentos de deserto, os desertos não podem ser uma moradia eterna, mas ele tem que fazer parte de alguns ciclos das nossas vidas, porque é nesse ciclo, é nesse momento que nós somos conectados ao amadurecimento, ao avanço em Deus, e é nesse lugar que nós podemos encontrar socorro em Deus, socorro vertical. O deserto aparentemente é um lugar que não tem direção, mas é nesse lugar que nós somos guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Veja que Jesus começa falando que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. O deserto, ele não é o fim, mas é um lugar probatório. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu em todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, no caso de Moisés, ali com o povo de Israel, para humilhar os povos à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É o momento de sermos provados, é o momento de sermos lapidados. A necessidade é a oportunidade de Deus tratar áreas específicas em nossas vidas. Às vezes nós fazemos a pergunta errada. Por quê? Por quê? Em vez de perguntar, como eu posso aprender com isso? Como eu posso aprender com todas essas lutas, às vezes com algumas negativas, com alguns desafios? Como eu posso aprender?
E podemos errar ficando perguntando por quê, porque, na verdade, é através de situações de necessidades que Deus pode tratar algumas áreas das nossas vidas. E por isso é importante estar atento a isso. O deserto, ele, de uma forma momentânea, é o melhor lugar para que você puder viver uma dependência de Deus. Mas se você está distante de Deus, ele pode se tornar o pior lugar. O deserto, queridos, não é o lugar onde você recebeu holofote, aplausos, likes, mais reconhecimento, mas sim de você experimentar do maná, da provisão, do agir sobrenatural de Deus. O deserto é uma figura de linguagem que eu quero trazer para nós aqui, de momentos de lutas, desafios, provas e testes. Muitas vezes o Espírito Santo nos conduzia para esse lugar, para que possamos ser lapidados, para que possamos ser testados, provados. Algo é muito importante, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, antes do, vamos dizer assim, do boom do ministério de Jesus, ele teve que passar por esse lugar. O ministério de Jesus, o marco do ministério de Jesus é após os 40 dias no deserto. Após esse momento dele ser provado e testado e tentado. Então eu quero falar sobre essas 3 tentações que continuam nos rondando, que continua vindo esses ataques sobre nós, para que possamos estar atentos e como Jesus dá a resposta adequada. A resposta adequada é a resposta perfeita, a resposta certa, a como nós devemos nos agir e reagir. Então veja que em Mateus capítulo 4, verso 2 e 3, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Meu Deus, eu fico imaginando qual o tamanho da fome de Jesus Cristo. Se fosse 40 minutos, você já ia entender perfeitamente. Se fosse 4 horas, eu ia falar, meu Deus, eu entendo essa dor. 4 dias eu já não consigo entender. Eu já fiz, sem comer nada, só com água, eu já fiz, só com água 3 dias de jejum. Agora eu fico pensando, 40 dias. Meu Deus, a barriga estava negativa. Eram 2 pessoas conversando, o estômago e Jesus. Oi. Era algo que assim, não dá para imaginar, era um momento de tamanha fome. E aí chega o tentador, o capiroto, o diabo, aproximou-se dele e falou, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Pega essa pedra e faz um pão de queijo, só. Se fosse mineiro. Pega essa pedra de queijo e faz um pão de queijo, só. Quentinho, queijo de canastra. Luxando, maravilhoso. Cara, se algo que Jesus mais queria naquele momento, fisicamente, era comida. E não tem nenhum pecado aqui. Não tem nenhuma coisa que é absurda ao primeiro olhar. O diabo, ele parece ser uma pessoa legal, politicamente correto, preocupando com quem estava com fome. Tudo bonitinho. Mas é assim que o diabo começa. Ele começa de uma forma inofensiva. Ele começa de uma forma que aparentemente parece que ele está se preocupando com você. Mas não se engane, não se deixe levar pela conversa mole e fiada. O que ele quer é destruir, acabar com a sua vida, com o seu ministério, com a sua família, com tudo o que você tem e você é. Veja que ele começa com algo inofensivo, mas perceba que a proposta parece ser boa. Transforma pão, transforma pedra em pão. Ele fala, ei, você está com fome? Você merece, você pode, por que não? Foi assim que ele fez com Eva e com Adão. Uai, Deus não deixou você comer esse fruto? Ah, Deus está de brincadeira. Você não é dono disso, você não cuida do jardim do Éden, você não é dono disso aqui tudo? Por que você não come? O que ele estava fazendo era enganando, era lançando sementes de dúvidas, de questionamentos. E tudo começa com uma inofensiva, queridos. Amados, haverão tentações que vão nos atacar em nossas necessidades físicas. Talvez em tempos de lutas financeiras. Por exemplo, o tempo onde o mercado não está favorável, onde há uma crise, ou onde há uma temporada onde os recursos possam estar diminuindo. Ou talvez lutas, tentações da saúde, ou você na sua saúde própria, ou alguém na sua casa fica doente. E às vezes você começa no primeiro momento, não faz sentido aquela luta toda, aquele momento de batalha. Momentos de lutas na nossa vida profissional, às vezes você pode estar passando por uma situação que você é o primeiro a chegar, o último a ir embora, o primeiro a entregar o resultado, e o único a não ser promovido. E aquilo vai tentando no seu coração, você se rebelar. Agora um parênteses que é muito importante. Às vezes nós podemos nos enganar com a nossa autoimagem.
Às vezes podemos achar que somos um profissional extraordinário e assim estamos sendo um profissional ordinário. Por isso é muito importante, isso em todas as áreas, mas principalmente na profissional, a busca pelos feedbacks. E ouvir o feedback e refletir sobre o feedback. Porque pedir um feedback, olha, você não é tão bom assim. Não, eu sou, você não está enxergando, né? Olha, você tem... Não, eu melhorar? Você já percebeu como eu sou bom? Ou seja, isso não é uma forma de ouvir o feedback, mas quando você receber um feedback, um parênteses aqui na mensagem, receba e reflita sobre ele. Fala, o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso mudar a minha postura? Feche esse parênteses, que é muito importante, que às vezes nós podemos nos auto-enganar. Mas tirando isso, às vezes você está na empresa fazendo tudo que é certo. Você está certo, você está sendo um bom profissional proativo, pontual, você está entregando os resultados, você está tendo uma conduta, uma postura correta conforme a empresa, e você talvez é o único que não é lembrado, que não é visto. Às vezes você está passando um momento onde todo mundo tem aumento e você não. Às vezes você está sendo perseguido no seu trabalho por algumas pessoas. E aí, queridos, o diabo ele sopra, transforma essa pedra em pão. Mas como que ele fala isso? Ele não vai falar dessa forma. Ele vai falar assim, esse mês acho que Deus vai se importar se você for dizimista não, cara. Você está passando dificuldade. Esse mês, um mês, Deus, você acha que Deus vai importar com isso? Deus é amor. Oh. Não, diminui se você é generoso demais. Você não é filho de Deus? Diminui sua generosidade. Para que você está fazendo isso? O pastor Matheus falou algo tão profundo em uma dessas mensagens, não essa agora, mas acho que 2 atrás, que em momentos de mais necessidade, maior deve ser a nossa generosidade. E o diabo sempre vai falar o contrário. Veja o que ele usou para Judas quando aquela mulher chega com a oferta com aquela oferta do perfume derramando sobre Jesus. E Judas fala, meu Deus, vamos desperdiçar isso não, gente. Ou seja, o diabo sempre vai vir com essa conversa mole. Ou então, não vai no culto hoje não. Olha, fica no online. Sua vida é tão difícil. Ou diferente, olha, começa a trabalhar. Deus vai entender. Abre mão de Deus por uma temporada. Abre mão de servir. Abre mão de estar com Deus por uma temporada. Deus vai entender. Você é filho de Deus. E aí a pessoa começa a esfriar, se afastar. Ou então, transforma essa pedra em pão. Para de honrar os seus líderes da sua empresa. São pessoas bravas, eles não estão te valorizando. Ou pior, para de fazer o que é correto. Se transforma num funcionário caneta. Sabe o que é um funcionário caneta? Ele chega até no horário, ele chega lá 8 horas em ponta, lá bonitinho. Ele toma os 15 de café bonitinho, faz 1 hora de almoço bonitinho. E ele está no meio de um processo de trabalho. 5h55, no meio de um processo, vai gastar mais 15, 20 minutos. Ele fala, 5h55, vai inclinando na caneta. 5h57, já fechou todos os planos do computador. 5h58, já desligou o computador. 5h59, já bateu o ponto. 5h1, está no ônibus indo embora para casa. A princípio, mas está certo, ele é contratado para fazer 8 horas, mas ele não está sendo fiel quando está sendo lidado. Porque toda vez que você quebra um raciocínio, uma produção, isso gera retrabalho. Gera mais trabalho para você no dia seguinte, você tem que retomar aquele seu raciocínio, aquela sua lógica. Gera mais retrabalho e você está sendo infiel com o que foi confiado a você. Então, quando nós nos tornamos o funcionário caneta, parece que não tem nada demais, mas nós estamos sendo, de uma certa forma, infiel e improdutivos. E isso te faz ser paralisado. Uma boa empresa, entre promover um funcionário caneta e um funcionário proativo, é o proativo. Ou seja, é o que o diabo quer te paralisar. Então, queridos, quando nós estamos diante dessas situações, o diabo vai falar, você é filho de Deus, menino. Faz isso. Transforma essa pedra em pão. Mas a resposta adequada tem que ser, está escrito. Está escrito em Provérbios 3:9, que é, honre o Senhor com todos os seus recursos, generosidade, e com os primeiros frutos, dizimar de todas as suas plantações. A palavra de Deus fala em momentos de lutas, de aperto, em 2 Coríntios 12:10, por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Você está sendo perseguido no trabalho. Olha, todos nós podemos passar por isso, mas em Colossenses 3:22-23 fala, não fala para você murmurar, não fala para você juntar numa cadeira e falar assim, o nosso chefe é difícil demais, né? Meu Deus do céu, aqui é só ficar rico com nossas custas, né? Não presta. Não.
Já estou mandando meu currículo para a concorrência. Quem quer comigo? Quem quer comigo? Não podemos entrar nessa conversa mole, não podemos nessa conversa de desonra, não devemos nos intimidar quando as pessoas vêm questionar os princípios bíblicos. Está escrito, Colossenses 3, 22, 23, escravos, obedeçam a tudo que seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas olha só, de todo o coração, com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, não faz de qualquer jeito não, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em Tito, capítulo 3, verso 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo escreve: lembre-se a todos, sujeitos aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, e estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem a verdadeira mansidão para com todos os homens. Está escrito. Está escrito, eu não vou desonrar. Está escrito, eu não vou me tornar infiel ao Senhor. Eu não vou diminuir a minha generosidade ao Senhor. Está escrito que eu não sou guiado pelas circunstâncias. Eu não sou guiado pelas tentações. Eu e você não podemos ser guiados pelas necessidades, amém? Então não negocie com as circunstâncias, não ouça a necessidade momentânea, persevere em uma vida com Deus, não abra mão de princípios, seja forte e corajoso, como diz em Josué, e fique e foque no que está escrito. Agora a segunda tentação que Jesus passa, é talvez no campo das emoções, da alma, dos sentimentos, das expectativas. Veja em Mateus capítulo 4, 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Olha que agora o diabo começa a usar a Bíblia, hein? Olha como que ele é um conhecedor da palavra, gente. Pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Entenda que nesse ponto, o Senhor responde, também está escrito, não tentará o teu Deus, no verso seguinte. Mas é importante compreender o que o diabo estava oferecendo para Jesus. Não era só para tentar a Deus. Observa aqui, onde que ele levou Jesus? Deixa o texto projetado, isso, no verso anterior. Onde ele leva Jesus, 5, por favor. 4, 5. Então o diabo levou, no 5 mesmo. Onde que o diabo leva Jesus? Aonde? Cidade Santa, mas aonde mais? Na parte mais? Do templo. Quem estava sempre no templo? Fariseus. Quem não reconheceu a autoridade de Jesus? Fariseus. O que o diabo ele está oferecendo para Jesus? Ele está oferecendo para ele, propondo para ele, pule a cruz e tenha uma autoridade instantânea. O que ele está falando, o diabo está falando, é para que possamos pular etapas para alcançar aquilo que a nossa alma deseja fora da ordem certa. Como assim? O diabo está oferecendo para pular os processos, para você conquistar aquilo que você deseja. O que todo mundo espera no final de um trabalho? O salário. O que o diabo fala? Ganha o salário primeiro, senhor. Trabalha depois. Tira férias primeiro. Ele quer inverter as ordens para quebrar princípios e valores. Veja que, por exemplo, ter dinheiro é pecado? Não. O desejo de Deus, nós vemos essa série maravilhosa, está lá no YouTube, você pode ouvir depois, queridos, uma vida mais que abençoada. O desejo de Deus é que eu e você possamos prosperar cada dia e melhorar nossa qualidade de vida, porque assim nós podemos manifestar também o poder de Deus, é um bom testemunho. Mas amar o dinheiro é pecado, ser avarento é pecado, ser escravo do dinheiro através do espírito de mamon, e sempre estar pensando que vai faltar, vivendo sob um espírito de miséria, de falta, de necessidade, é pecado. Outro exemplo, que o diabo vai inverter nos valores. A relação sexual é de Deus? É. Glória a Deus, meu Deus. Ô, bênção. Dia dos namorados. Mas, para quem é casado? Dentro do casamento, ela é bênção. Dentro do casamento, é de Deus. Mas antes do casamento, é fornicação. É pecado. Fora do casamento,
é adultério, é pecado. Mas que o diabo sussurra antes do casamento? Vocês vão casar. Vai lá, antecipa. 3 horas de namoro. Ela é sua. Você é dele, vocês vão casar 3 horas. Nem sabe nem se é o cheiro do peito da pessoa. Vai lá, vocês vão casar. Nem sabe se tem chulé ou não tem chulé. Vocês vão casar. 3 dias de namoro, é ela, antecipa. É ele, antecipa. 3 meses, 3 anos, pode ser 30 anos, mas não podemos inverter as ordens das coisas. Você está passando por uma luta no casamento, um problema desafiador, um dos cônjuges está vacilando um com o outro, talvez em comunicação, em linguagem de amor. É o que o diabo fala? Dá uma pulada de cerca, só uma puladinha. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Olha aquele cara bonitão te oferecendo carona. Olha aquela moça bonita te dando mole. Vai ter de ser boba, vai ter de ser boba. O que o diabo sempre vai sussurrar? Para você inverter as coisas, para você quebrar princípios, para você dar uma fugidinha, para você não fazer aquilo que Deus estabeleceu sobre nossas vidas, princípios e valores. Veja aqui. O sexo dentro do casamento, ele é bênção, ele é algo maravilhoso, um presente de Deus para os casais. Mas antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado, é destruição. E é importante viver cada estação, queridos. É importante no namoro conhecer a pessoa, conhecer bem. Eu brinquei sobre o cheiro do peito, sobre o chulé, mas é nesse momento que você tem que olhar todos os efeitos. A pastora Clausi, ela ensinava muito bem, eu lembro quando, na escola dominical e depois até no curso, eu falei, no namoro, é olho regalado. Olha todos os efeitos. Porque talvez vai ter uma coisa que você tem ranço, que você não consegue. Por exemplo, tem gente que não aguenta a pessoa que come fazendo barulho. Aí o seu namorado... Cara, você vai viver com ele pro resto da vida, com aquele barulho. Ele pode diminuir, mas não sei se ele vai ficar sem esse barulho. Estou dando exemplos bons, mas no namoro você tem que olhar tudo. É no namoro. O namoro é investigação, é FBI. Analisa a ficha, currículo, é processo seletivo, no bom sentido. No noivado, você já tem uma convicção que essa pessoa, mas ainda há tempo de olhar, continua analisando, mas você está se preparando para o casamento. Agora, no casamento, queridos, glória a Deus, no casamento é tempo de usufruir, de servir ao outro. E não é mais tempo de ficar olhando para os defeitos, não é tempo mais de ficar investigando, de assim, essa pessoa que eu quero ou não quero. É o tempo de você servir, usufruir dessa bênção. Outra coisa que é importante, às vezes nós queremos ser promovidos antes de ser testados e aprovados. E isso é perigoso e pode ser danoso. Toda promoção antecipada é perigosa e pode ser danosa. Inverter as ordens é muito perigoso. Em Lucas 15 nós vemos o filho pródigo. O filho, ele legítimo, ele tem direito à herança do pai, sim ou não? Sim. Mas quando que ele tem direito? Quando o pai morre. O que o filho pródigo faz? Passa demanda morrer. Eu quero 1/3, porque ele era o filho mais novo. Eu quero 1/3 da minha herança, porque eu quero viver a vida. O que ele faz? A tentação do diabo. O filho pródigo deu a resposta contrária à de Jesus. Ele cedeu à tentação. Ele quis ter autoridade sem legitimidade. Ele quis receber o que o diabo deu. Ele quis pular etapas. Mas sabe o que acontece com as pessoas que estão vivendo os processos e sendo aprovadas? Além de não pular etapas, elas adquirem maturidade. Sabe por quê, queridos? Somente quem recebeu uma herança abria mão de tudo dessa herança para ter o seu pai. E às vezes, somente quem recebeu uma herança sabe o custo daquela herança. E sem dúvidas, abria mão dessa herança para ter mais tempo com o pai. Mas a imaturidade não nos faz olhar para aquilo que realmente tem seu valor, mas sim para aquilo que tem um valor para o mundo. Querido, às vezes sem perceber, estamos buscando a Deus somente pela herança e não pela presença. É muito perigoso porque o diabo vai sempre nos sussurrar para nos relacionarmos. Estamos focando em relacionamentos para que aquilo que as pessoas têm para nos oferecer e não pelo princípio da comunhão. É muito importante ter cuidado para não desejar a autoridade sem a legitimidade. Porque foi isso que o diabo ofereceu para Jesus. É importante passar pelos processos, entender se você ainda não está pronto, é porque não é o momento correto, e isso pode se tornar algo danoso na sua vida, como se tornar algo de tamanho prejuízo para o filho pródigo. Queridos, há muitos anos o Senhor trouxe convicção ao meu coração de apoio sobre o nosso chamado pastoral. Nosso desejo, amor por estar servindo o Senhor no reino dele,
de forma no ministério. E o pastor Mateus, a pastora Dani também, há muitos anos reconhecem isso, eles têm nos ajudado, nos discipulando, sendo um canal de Deus, usando a palavra, o relacionamento, o discipulado, para que eu e o Apolo possamos estar cada dia mais lapidados e preparados para o tamanho do desafio que é o ministério pastoral. Mas eu confesso algo para vocês. Por muitas vezes eu fui imaturo e me achava pronto. E chamava o pastor Mateus às vezes para caminhar na Pampulha, ou para ir no quartinho com o abajur ligado, e conversando ali. E eu falava, pastorzão, estou pronto. Pode me colocar para jogar. Dá a camisa para o pai, vai, pastor, vai. Estou pronto, manda aí, manda a bola aí. Manda aí, ó. Estou pronto, coloca o pai para jogar, pastor. E o pastor Mateus, gente, um pai, sabe, um homem de Deus. Fala, queridão, não tenho dúvida que Deus vai te usar. Mas deixa eu te mostrar alguns pontos que você tem que trabalhar na sua vida ainda. Aí, ele acendeu o abajur, abriu o caderninho que ele tinha anotado algumas coisas, a palavra de Deus. E aí eu entendi, recebi aquilo no coração. Eu não ficava assim, nossa, nada a ver, gente. Vê se não dá para... Eu não posso começar a parte disso aí. Não. Eu falava com ele, é verdade, cara. Ia para casa, conversava com o Apolo, tentava aplicar, às vezes era reprovado. Mas sempre tentando viver essa transformação. O pastor Mateus, o pastor Dani, sempre acreditando, nos ajudando. E hoje eu percebo, meu Deus, como o pastor Mateus teria sido irresponsável e eu maluco de ter sido ordenado ao ministério sem estar pronto. Hoje eu não acho que estou pronto, hoje eu vejo, meu Deus do céu, tem que aprender muito, colar no pastor Mateus, pedir a ajuda dele. Mas se eu tivesse feito isso há anos atrás, Jesus, eu teria envergonhado o nome de Jesus. Eu teria dado muito mais trabalho em vez de ajudar no trabalho. E eu consigo perceber como que é importante, queridos, sabe, a cada etapa, a cada estágio. Portanto, queridos, é muito importante nós trazermos para o nosso coração e entender que os processos não são para te punir ou para te reprovar, muito pelo contrário, eles são para nos preparar para o novo estágio em Deus. Por isso que Jesus rejeitou a proposta do diabo, e que foi muito bonita, que usou até a Bíblia, mas foi usado por um texto, fora de contexto, para dar um pretexto e criar uma heresia. E arruinar o ministério de Jesus. Por isso, cuidado com palavras soltas, cuidado com quem você tem dado ouvido, cuidado com os cortes no YouTube, ou as pregações do YouTube, ou com pregadores da internet que pegam um versículo solto, que criam uma nova doutrina, que se torna uma heresia, e que você começa a dar ouvidos, e quando você perceber, você está igual ao filho pródigo, e não igual a Jesus. Portanto, não diga sim aos seus desejos, às suas ansiedades, à nossa imaturidade muitas vezes. Não dê ouvidos ao filho pródigo que quer estar querendo habitar dentro de nós. Mas dê ouvidos, dê lugar à palavra de Deus no seu coração. Em Jeremias 29, por exemplo, no verso 11, fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e o futuro. Mas isso acontece no verso seguinte, quando nós buscarmos de todo o coração. Em Isaías, capítulo 4, 31, o profeta escreve, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Está escrito, não ceda, não pule as ordens das coisas, não dê lugar no seu coração para ansiedade, para imaturidade, porque somente a imaturidade que quer inverter as ordens, é somente a imaturidade. Eu vejo a Ana, ela fica doida para a sobremesa, e não quer comer a salada, não quer comer a comida, por quê? Porque ela é imatura, ela quer aquilo que parece ser mais gostoso, e não aquilo que é necessário para a saúde dela. Ela tem 5 anos. Mas às vezes estamos agindo como uma criança de 5 anos diante de Deus, querendo aquilo que é gostoso para nós, mas não aquilo que é saudável para nós.
E Jesus sabia o que era saudável para ele. Era passar 3 anos discipulando 12 homens, sendo muitas vezes negado pelas pessoas, curando outras, sendo um canal de Deus, para um dia ser rejeitado, subir numa cruz, ser humilhado, ser açoitado, morrer até sangrando. Para quê? Para que através do sangue dele, eu e você possamos ser salvos e transformados. Amém? Então veja, queridos, que as tentações do diabo vão subindo de nível. Começa com uma coisa muito inofensiva. Depois ele começa querendo trabalhar, nossas necessidades físicas. Depois ele vai para a nossa alma, sentimentos, desejos, conquistas, autoridade, pular etapas, até que chega no último estágio. Até que ele fica sem vergonha nenhuma e ele mostra a máscara cai. Ele mostra como safado ele é, como sem caráter nenhum, uma pessoa sem a graça, uma pessoa terrível que o diabo é. E no Mateus capítulo 4, do 8 ao 11, o diabo vem com a última tentação. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Agora, Satanás, ele dá a última cartada, quer nos levar para uma vida que venhamos substituir Deus por outros deuses. Aqui é a idolatria, queridos. A idolatria é quando, sem perceber, ele vai nos convidando a colocar no lugar de Deus nas nossas vidas, outros deuses, outras coisas. Ele nos chama para substituir Deus o lugar de Deus nas nossas vidas. O diabo agora, ele vem, obrigado, ele nos chama para idolatria. Ele convida Jesus para idolatrar a ele, para tirar o lugar de Deus no coração de Jesus e dar ao diabo. Só que, para nós, ele não vai falar, dê lugar para o diabo. Ele vai usar outras coisas para colocar idolatria. E idolatria, queridos, é prestar culto a outros ídolos. É o amor excessivo, a admiração exagerada, é você colocar outra coisa no lugar que é de Deus na sua vida. Mas como vem essa tentação, essa armadilha? É quando, sem perceber, nós vamos dando os pequenos passos para o nada a ver. Ah, nada a ver isso, o que tem? Ah, nada a ver, Deus lhe pensa, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Você cai. Achou que ia cair feio, né, gente? E aí você cai, leva um tombo feio. Aí é quando ele te leva para coisas que nada a ver, nada a ver. Quando você vai ver, sabe o que acontece? Tem nada a ver com Deus. Aí você está totalmente distante de onde você deveria estar. Você está totalmente distante da presença de Deus. É assim que o diabo nos leva. Pequenos passos para nada a ver. Pequenos passos para, que isso? Bobeirinha. Não. E ele começa colocando coisas lícitas para se tornar ilícitas. Porque é ilícito você colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus na sua vida. Às vezes é um relacionamento, pode ser um filho, pode ser a santa igreja do YouTube. É a santa igreja do YouTube que você coloca o melhor louvor. Eu quero ouvir Bethel hoje. Eu quero ouvir aquele pregador que fala sobre aquilo, daquela teologia tal. Eu quero ver, sabe o que você está fazendo? Sabe o quê? Um culto para você. Você está se cultuando porque é o seu louvor, é a sua pregação. E você está colocando você no lugar de Deus. O seu trabalho, às vezes os sonhos, Deus tem sonhos para nós, trabalho, tudo isso é coisas lícitas, filho, relacionamento, trabalho, sonhos, mas quando eu coloco isso no lugar de Deus é perigoso. E é algo terrível, é a good vibes do tempo de hoje, que é, happy, o importante é ser feliz. Agora, qual o problema? Vai ser feliz e fazer só o que te faz feliz momentaneamente. Assinado o diabo. Esse é o conselho que ele tem para nós. É quando nós colocamos todas essas coisas acima de Deus, acima dos princípios bíblicos, acima do que deve ser a prioridade, que é cultuar, adorar, se relacionar com Deus como o único Senhor das nossas vidas. Quando você quer ser o seu provedor, o rei da sua vida, você está colocando você no lugar de Deus. Quando nós queremos dar um jeitinho. Outro ponto que é perigoso, que ele vai colocando para nós idolatrarmos e cultuarmos, é os nossos prazeres. É o hedonismo. O que é hedonismo, Lucas? Hedonismo, queridos, pegando no dicionário, é um modo de vida inspirado no evocativo do hedonismo, dedicação ao prazer como estilo de vida.
Vivemos dias de hoje que o padrão é procurar o que te dá prazer, procurar o que te ser feliz momentaneamente. Você quer trair sua esposa, então vai ser feliz. Não, você quer sonegar impostos, você quer roubar, vai ser feliz. Você quer ser desonesto, vai ser feliz. Não, é o que te dá prazer, quanto mais prazer, melhor. E isso é um perigo, isso é terrível, isso é uma desgraça na vida de um cristão. Porque isso vai nos desconectando, porque esse padrão de vida nos leva a uma vida vazia, fria na fé, sem compaixão, sem temor, sem comunhão com o Espírito Santo, que como fim de tudo é nos afastar e desconectar da fé em Jesus Cristo. Gente, no reino de Deus, não tem um iFood espiritual, não tem um entretenimento de gospel Netflix para você ficar só se alimentando, não tem a ver com você. O evangelho não é sobre mim, sobre você, o evangelho, queridos, é sobre Jesus, é para com Deus e com o Espírito Santo. É tudo sobre Ele. Nós não somos os protagonistas do reino de Deus. Nós somos figurantes que fomos chamados para ser coadjuvantes, não por merecimento nenhum, mas pela graça através do sangue de Jesus na cruz. É tudo sobre Jesus e é tudo sobre Jesus. Portanto, é importante termos um alerta para não dar lugar nenhum ao diabo, porque o que ele quer fazer é matar, roubar, destruir. O que o diabo quer fazer é arruinar com as nossas vidas, é desconstruir tudo que Jesus está construindo em você. Não será espaço para o hedonismo na sua vida, queridos. Não dê brechas para o diabo. Se o diabo bater na porta, não abra, deixe Jesus abrir. Não fique de tititi com o diabo, não fique dando pequenas brechas para o diabo. Sabe, o hedonismo, ele começa com coisas lícitas. Descanso é tão bom. Não vou no culto da manhã não, vou dormir até meio-dia. Beleza, vai no culto da noite, 8h30. Mas tem tanta coisa para fazer, eu não fiz, vou ter que estudar, tenho que trabalhar na faculdade, tenho que entregar meu projeto, vou fazer tanta coisa. Eu vou ficar no online, vou ligar a televisão aqui, vou ficar escutando. Glória a Deus, vou dar até um foguinho no chat lá. Nada contra quem mandou foguinho no chat, mas eu quero dizer o seguinte, que nós não podemos trocar Deus pelos prazeres dessa vida, pelos prazeres, sabe? Deus, Ele deu tudo por nós, para que nós possamos viver uma vida completa com Ele, não uma vida parcial. Então, não ceda para o hedonismo, para as brechas, e sempre responda às tentações. Está escrito. Repita comigo, está escrito. Mais forte, está escrito. É assim que devemos responder. E está escrito sobre uma vida de adoração em João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Filipenses 2:9-11. Por isso, o Deus exaltou a mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E em Apocalipse 4, verso 11, Tu, Senhor e Deus, e nosso Deus, é digno de receber a glória, a honra e o poder. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, queridos. Nós fomos criados para adorar a um Deus vivo. Ele é digno de toda adoração. Ele é o centro das nossas vidas. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. Então, queridos, devemos dar a resposta adequada, que está escrito. É a palavra de Deus. E algo importante que eu quero destacar sobre tentações. Em Tiago, capítulo 5:16, fala, portanto, confesse os pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Para vencer a tentação, queridos, confesse. É muito melhor confessar a tentação do que pecado. Mas se você está com pecado, confesse o pecado para que você seja curado também. O confessar é uma arma poderosa. O confessar é uma arma poderosa para a resposta adequada. A resposta adequada está escrito, confesse os seus pecados uns aos outros. Confesse a tentação uns aos outros. Confesse, tenha um coração transparente. E concluindo, eu falei sobre, a banda pode já subindo. A primeira tentação são as nossas necessidades físicas. A segunda tentação sobre desejos, emoções, pular etapas. E a terceira tentação é colocar
coisas, pessoas ou situações no lugar de Deus na sua vida. O diabo, ele trabalha dessa forma. Nós vemos a importância de ter o deserto, não como moradia, mas como uma parte do ciclo das nossas vidas. E a tentação não é para ser admirada, não é para ofertar, é para cortar pela raiz. Por isso, confesse tentação para não confessar pecados. Mas se tiver pecados, confesse pecados para ser liberto, para ser curado e para não continuar caindo nessa armadilha do diabo. Mas, querido, assim como Jesus venceu no deserto, eu e você em Cristo podemos vencer, dando a resposta adequada. A resposta no deserto, a resposta em tempos difíceis, a resposta em tempos de provações, a resposta adequada em tempos de necessidades, a resposta adequada nunca será, eu quero. Não, ela não será, eu preciso. Ela não será, eu penso assim. Ela não será, mas tal pessoa no YouTube falou assim, tal pessoa que é tal autoridade falou assim. Ela não será, eu necessito disso. Não, na minha opinião, não. A resposta adequada em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância será, está escrito. E eu quero trazer para nós um tripé, que é uma arma poderosa para vivenciarmos como Jesus vence, para vencer como Jesus venceu. Quero trazer um tripé para nós, que é muito importante, os três juntos, para que eu e você possamos em todo tempo dar a resposta adequada. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Se relacione. Se envolva com a igreja local. Se envolva com a Light, queridos. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. E se relacione com a igreja. Se envolva com a Light, que é a igreja local, a igreja de Cristo. Mas um ponto que é importante, não seja relativo. Porque tem pessoas que querem só aquilo que é mais fácil para elas. Porque a leitura somente uma leitura da palavra, ser uma vida de oração e ser igreja local, sabe o que vai nos tornar? Teóricos, legalistas. Uma pessoa que só ora, mas que não lê a palavra, não se relaciona, sabe o que ela vai se tornar? Mística. Uma pessoa que só se relaciona, não ora, não lê a Bíblia, sabe o que ela vai se tornar? Superficial. Mas uma vida de leitura da palavra constante, uma vida de oração diária e uma vida ativa com a família da fé, nos torna filhos amados e sendo aprovados, e nos torna cheios de temor, porque a palavra vai trazer isso, nos torna cheios do Espírito Santo, a vida de oração vai nos trazer, e nos torna cheios de compaixão, que é o que o relacionamento gera. Jesus orava, Jesus se relacionava com o Pai, e Jesus, ele é cheio de temor, cheio do Espírito Santo e cheio de compaixão. E esse é o nosso convite. Leia a palavra, ore todos os dias, se relacione com pessoas que vão te inspirar a buscar mais a Deus, se envolva na igreja local, sirva, faça parte dos ofícios, sabe, seja frequente nos nossos cultos aos domingos, esteja no terça-feira, nos nossos terças lights, se envolva com a célula, porque isso vai gerar em você crescimento e compaixão. Sabe, busque o Espírito Santo, ore todos os dias, você vai ser cheio do Espírito Santo, leia a palavra, você vai ser cheio de temor. E aí? Vamos poder vencer as tentações, dizendo está escrito. Porque dentro de nós vai estar cheio de temor pela palavra. Vamos estar cheios do Espírito Santo e cheios de compaixão. E em momentos de dificuldade, de lutas, entenda uma coisa: você não está só. Você tem uma família da fé, a Light, mas acima de tudo, você tem o Deus Pai, você tem Jesus, o Filho Salvador, e você tem o Espírito Santo com você em todo o tempo. Amém? Vamos ficar de pé.